Dando continuidade aos nossos estudos de geometria, hoje nós vamos estudar, encerramos o estudo, na aula anterior nós encerramos todo o estudo relacionado a círculo e circunferência. Hoje nós vamos entrar em triângulos, um caso específico de triângulo que é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto. Quando a gente pega aqui, ao fazer o desenho do triângulo, uma figura de 3 lados, 2 desses lados vai formar um ângulo reto. Então, eu tenho aqui o ângulo reto. Lembrando que eu não estou utilizando os instrumentos adequados, então é só uma representação do triângulo retângulo. Então, isso daqui é o que vai caracterizar o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele vai possuir elementos que vai diferenciar cada lado. Cada lado vai possuir nomes diferentes. Para que eu tenha um triângulo retângulo, eu preciso de 2 lados para formar o ângulo reto. Como é que eu posso mostrar como exemplo aqui a caneta? Então, 2 lados que vai formar um ângulo reto. E esse outro lado aqui que vai fechar para formar o triângulo, 3 lados. Esses 2 lados que formam o ângulo reto vai receber o nome de cateto. Então, eu vou dizer que este lado do triângulo retângulo chama-se cateto. Esse outro lado do triângulo retângulo também chama-se cateto. Então, ambos vão receber o nome de cateto. E o lado que fica na frente do ângulo de 90 graus, eu preciso de 2 lados para formar o ângulo de 90 graus. E eu vou ter um outro lado que vai ficar na frente dele. Esses 2 lados recebem o mesmo nome, cateto. Esse lado que vai ficar aqui na frente, ele vai receber o nome de hipotenusa. Então, eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. São os nomes que os nomes dos elementos do meu triângulo retângulo. Lembrando que isso aqui só vai servir, esses nomes de cateto e hipotenusa só vai servir para triângulos retângulos. Então, isso daqui é a minha escrita, é o meu desenho de um triângulo retângulo. Eu tenho como aplicar um teorema nesse triângulo retângulo que é chamado teorema de Pitágoras. Esse teorema de Pitágoras, ele vai ser demonstrado passo a passo como se chegar nele na página 153 do livro. Aqui eu vou mostrar só a utilização. Para que eu vou utilizar o teorema de Pitágoras? Eu vou utilizar o teorema de Pitágoras para poder descobrir valores desconhecidos do triângulo retângulo. A questão pode me trazer o valor, a medida dos 2 catetos e pedir o valor da hipotenusa. E pode também trazer a medida da hipotenusa de um dos catetos e pedir a medida do outro cateto. Como é que vai ser aplicado, como é que a gente vai encontrar esse teorema o que é o teorema de Pitágoras? Como eu mostrei para vocês, eu tenho como desenho do triângulo retângulo, eu tenho a separação dos catetos e da hipotenusa. Eu vou chamar ele de letras. Eu vou dizer que minha hipotenusa é A, esse meu cateto é B e esse outro cateto é C. Pronto. Lembrando, os catetos eles podem ter valores iguais, ambos podem ter medidas. Eu posso ter os 2 catetos com a mesma medida, mas eles também podem ser diferentes. Por isso que eu vou utilizar letras diferentes para poder representar. O que é esse teorema de Pitágoras? Que está dizendo aqui. Esse teorema de Pitágoras vai me dizer que se eu pegar a medida do cateto e elevar ao quadrado, eu pegar a medida do cateto, que eu coloquei como A, e elevar ao quadrado, isso daqui é igual a medida do cateto elevado ao quadrado mais a medida do outro cateto elevado ao quadrado. Então, o teorema de Pitágoras, ele me diz que em um triângulo retângulo, a soma dos catetos elevado ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa elevada ao quadrado. Eu posso trocar essa ordem? Eu posso colocar o cateto primeiro e depois a hipotenusa? Não. Tem que ser
A hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos também elevada ao quadrado. O que eu posso trocar? Eu posso dizer que eu posso ter dessa maneira se eu quiser achar o valor da hipotenusa. E se eu quiser achar o valor de um dos catetos? Posso dizer que a soma dos catetos elevada ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa. Isso aqui é só uma troca de resolução de equação. Mas a hipotenusa ela vai ficar sozinha. Na hora de resolver, eu posso trocar ela de um lugar ao outro. Mas, em ideia geral, isso daqui é o teorema de Pitágoras. Então, essa relação aqui, ou essa, que eu posso escrever ela dessa maneira também, eu posso começar pelos catetos e igualar a hipotenusa. Isso daqui é o teorema de Pitágoras, e ele vai servir para achar valores desconhecidos dentro de um triângulo retângulo. Aí eu vou mostrar a vocês aqui um exemplo agora com números, para a gente entender como vai ser essas questões. Tenho aqui o desenho desse triângulo retângulo, e ele sempre vai ter aqui a identificação de onde está o ângulo reto. E aí depois nós vamos ter que esse cateto mede 4, esse cateto mede 7 e aqui mede A. A hipotenusa aqui mede A. E aí a questão vai dizer assim: determine o valor do termo desconhecido na figura. Quem é o termo desconhecido? A. A aqui está representando quem? A hipotenusa do triângulo retângulo. Então, para resolver isso daqui, nós vamos ter... Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Eu vou pegar o valor da hipotenusa, que é A, e vou elevar ao quadrado. E o teorema me diz que isso daqui tem que ser igual a quanto? Ao cateto 4 elevado ao quadrado, mais o cateto 7 elevado ao quadrado. Equação. Aqui nós temos uma resolução de equação. Pronto. Aqui, esse quadrado eu não posso resolver porque ele é de letra. Então, eu vou ter 4 ao quadrado, 16, mais 7 ao quadrado, 49. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a 65. Pronto. Esse A ao quadrado, eu terminei minha questão? Não, a questão queria saber o valor de A e não o valor de A ao quadrado. Aqui, ele ainda não vai caracterizar uma equação do segundo grau, porque eu só tenho um termo elevado ao quadrado. Eu posso usar a operação inversa. O que eu faço? Quando eu troco de um lado para o outro? Tá somando, passa subtraindo. Tá dividindo, passa multiplicando. Qual a operação inversa da potenciação? Radiciação. Então, qual a operação inversa do quadrado? Raiz quadrada. Então, essa raiz passa daqui com... Essa potência passa para cá como raiz. Raiz quadrada de 65. Esse aqui é o valor de A, O que eu posso fazer? Raiz quadrada de 65 não é exata. Eu poderia tentar fatorar, mas mesmo fatorando não vai dar certo, porque não vai dar, mesmo assim, ainda não vai dar um valor... eu não vou conseguir fatorar, porque quando eu dividir aqui 65 dividido por 5 vai dar 13. 13 é primo, não vai dar para fatorar. O que eu posso fazer? Ou eu deixo que A é igual a raiz quadrada de 65, ou eu coloco o valor aproximado da raiz quadrada de 65, mas para isso a gente precisa utilizar uma calculadora. Eu poderia dizer também que A é aproximadamente 8,06. É uma das duas opções de resposta. Este exemplo se encontra na página 151 do livro de vocês. Então, essa é uma das duas opções. Se eu não tenho a calculadora disponível, eu vou deixar essa opção aqui. Lembrando que eu vou deixar como raiz sem simplificar, porque ela não simplifica. Caso a raiz simplifique, eu vou simplificar essa raiz. Lembrando sempre de aplicar aí as regras de potenciação, de radiciação e de resolução de equação. Então, o nosso estudo de hoje foi de teorema de Pitágoras, que vai me dizer que eu vou aplicar esse teorema de Pitágoras somente em um triângulo retângulo, onde eu tenho catetos e hipotenusa. E esse teorema me diz que o valor do cateto elevado ao quadrado é igual a... O valor da hipotenusa elevado ao quadrado é igual a soma dos catetos elevados ao quadrado. Lembrando que os quadrados do cateto são separados. Primeiro eu vou fazer o quadrado deles, depois eu vou somar. Isso interfere também essa ordem. Não posso somar primeiro, não. Primeiro eu tenho que resolver as potências para depois somar, que é uma ordem de expressão, de resolução de expressão numérica. Eu vou mostrar a vocês agora alguns exemplos
de triângulos retângulos para serem resolvidos. Então, pausa o vídeo, deixa aqui na tela com esses 6 exemplos, observe que tem aí 6 exemplos para vocês poderem resolver. Aí pede para determinar a medida que falta nos triângulos, ou seja, a medida que falta o valor de x, determinar aí o valor de x em cada um desses triângulos. Então, pausa, resolve as questões, depois volta o vídeo para poder acompanhar as resoluções e ver as respostas de vocês. Pronto, é como eu pedi para vocês, tinha lá 6 exemplos para vocês resolverem, pedir lá para determinar o valor de x nas questões, todas elas relacionadas a triângulo retângulo, ou seja, todas elas relacionadas a teorema de Pitágoras. Aí a gente começa primeiro identificando se a letra está no cateto ou na hipotenusa. Se a letra está na hipotenusa, eu começo pela hipotenusa. Se a letra está no cateto, eu começo pelos catetos. Neste caso aqui, eu tenho 5, 12 e x. X, ele está no lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, x é a hipotenusa. Lembrando, novamente, como é que eu faço para separar? Os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. A hipotenusa é o que está na frente do ângulo de 90 graus. Então, eu vou ter aqui que x ao quadrado é igual a o cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Eu resolvo as operações numéricas todas primeiro. Então, vai ficar com x ao quadrado é igual a 5 elevado ao quadrado, 25. 12 elevado ao quadrado, 144. Então, observe, primeiro eu vou resolver as potências para depois somar. Aí eu vou ter que x ao quadrado é igual a 25 mais 144 vai dar 169. Eu achei o valor de x? Não, eu achei o valor de x ao quadrado. O que eu vou fazer? O meu x tem que ficar sozinho no primeiro membro. O que acontece? O que eu vou ter que tirar? Expoente 2. Operação inversa do expoente 2, raiz quadrada. Nesse caso, 169, ele tem raiz quadrada exata, que é 13. Se não lembrar, fatora para poder achar o valor. Então, esse daqui, o valor de x é igual a 13. Então, confira no cálculo de vocês se vocês chegaram com x igual a 13. Se não chegou, pausa o vídeo, vai acompanhando o passo a passo que eu fiz com o passo a passo que vocês fizeram e vê qual foi o cálculo ou a montagem do cálculo que fez errado. Eu vou fazer isso nos outros 5 exemplos. Eu vou resolver e vou chegar na resposta. Aí vocês conferem com a resposta de vocês. Se vocês chegou na resposta, ótimo. Se não chegou, pausa o vídeo, na hora que terminar aquela resolução, pausa o vídeo e corrige para não cometer o mesmo erro novamente. Agora aqui nós temos as medidas 3, 2 e o x. O x, ele está onde? Novamente o x aqui é uma hipotenusa. O cateto, aqui eu tenho esse lado e esse lado com o ângulo de 90 graus aqui. O ângulo de 90 graus, o lado que está na frente dele, x. Então, x vai ser a hipotenusa. Então, eu vou montar da mesma maneira que eu montei a outra. O valor da hipotenusa elevado ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, vai ficar que x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4. X ao quadrado é igual a 9 mais 4, 13. E isso é o valor de x ao quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. O valor de um x só é 13. Esse expoente 2 passa como raiz. X é igual a raiz quadrada de 13. Aí, como eu vou dizer para vocês, 13 tem raiz exata? Não. Dá para simplificar? Não. Eu não tenho como simplificar o 13, justamente porque o 13 é um número primo. Número primo não dá para simplificar, não dá para fatorar. Como não dá para simplificar e para fatorar a gente não está fazendo uso de calculadora, eu deixo minha resposta em forma de raiz.
Qual é o valor de x? Raiz quadrada de 13. Preciso usar o valor aproximado dela? Não, porque para usar o valor aproximado a gente precisa de calculadora. Letra C. Na letra C, nós temos aqui o valor de um cateto raiz quadrada de 10, o valor do outro cateto 2 raiz de 2. Então, o que sobrou em x? X novamente vai ser aqui hipotenusa. Então, eu vou começar da hipotenusa. X ao quadrado é igual a... Eu vou colocar aqui entre parênteses por conta da raiz. Esse cateto, que é a raiz quadrada de 10, elevado ao quadrado, mais esse cateto, que é 2 raiz de 2, elevado ao quadrado. Aqui a gente vai ter que relembrar das regras de potenciação, onde eu vou ter x ao quadrado é igual a... O que eu faço quando eu tenho uma raiz elevada a um quadrado? O que é a raiz quadrada de 10 elevada ao quadrado? Eu tenho aquelas duas formas de resolver. Eu vou fazer raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10. 10 vezes 10, 100. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Ou então, o que eu tenho? Quando uma raiz quadrada está elevada ao quadrado, o que eu posso fazer? Eu corto o expoente, corto a raiz, sobra só o número. Então, isso aqui é igual a 10. Mas, agora aqui eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, mas eu tenho um número que está fora da raiz que também está elevado ao quadrado. Então, eu tenho que resolver o quadrado nos dois. Primeiro, resolvendo o que está fora da raiz. 2 ao quadrado, 4. Vezes raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, aí eu vou cortar para esse. Dá 2. Pronto. Aqui ficou como se fosse uma expressão numérica. Então, eu vou conservar isso daqui, que tá com a letra, não vou mexer com nada. Eu tenho uma adição, uma multiplicação. Primeiro, eu vou resolver a multiplicação. 4 vezes 2, 8. Aí, eu tenho que x ao quadrado é igual a 18. Então, x é igual a raiz quadrada de 18. 18, ele não tem raiz, mas ele simplifica. No caso do 18, a gente vai usar a simplificação. Relembrando, como é que eu vou fazer a simplificação? Vou simplificar ele aqui do lado. Eu tenho 18 e vou fatorar ele. Eu posso dividir 18 por quanto? Por 2. 18 dividido por 2, 9. 9 eu posso dividir por 3, que vai dar 3. E o 3 dividido por 3, que vai dar 1. Vou voltar com isso daqui para dentro da raiz agrupado com x igual a raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado. Então, o meu x é igual a... Que é simplificação, a gente estudou em vídeos anteriores já. Eu vou tirar esse daqui, cortar o expoente, tirar a base. Esse daqui, como não tem expoente, continua dentro da raiz. Então, o que é a raiz quadrada de 18? A raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que 3 raiz de 2. E essa daqui é a minha resposta. Posso deixar como resposta a raiz quadrada de 18? Não. É aquela mesma ideia que a gente trabalha com fração. Fração, ela precisa ser simplificada. Se a minha fração não está simplificada, não serve. Aqui é a mesma coisa. Quem parou aqui na raiz quadrada de 18, quase acertou. Só que a gente sabe que em matemática eu tenho que ter uma resposta certa, eu não tenho um meio certo. Então, se você parou aqui, você parou no meio do cálculo, você ainda não chegou na resposta certa. O que é que faltou? Faltou simplificar a raiz para chegar no resultado final. E o resultado final é 3 raiz de 2. Então, quem conseguiu chegar até aqui, completa o cálculo para sempre lembrar que eu preciso simplificar a raiz. Aí, o quarto exemplo. O quarto exemplo eu tinha agora como valores x, x e 6. Observe que mudou aqui agora. 6 é a hipotenusa, eu tenho um valor numérico. Os catetos, que são as letras. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar pelos catetos, que é a mesma coisa. A soma dos catetos elevado ao quadrado é igual ao valor da hipotenusa ao quadrado. O que eu tenho aqui? X ao quadrado mais x ao quadrado igual a 6 ao quadrado. X ao quadrado mais x ao quadrado eu posso somar. Eu posso fazer. Quanto é que vai dar x ao quadrado mais x ao quadrado? 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado, que é igual a 6 ao quadrado, 36.
Então, nós temos aí. Agora, o que eu vou fazer para resolver isso daqui? De que maneira nós vamos resolver isso daqui? Eu tenho aqui esse 2 e essa potência. Ambos têm que passar para o segundo membro. Como é que eu vou passar esses valores para o segundo membro? Quem eu vou passar primeiro? A gente passa tudo com ideia de operação inversa. Se fosse uma expressão numérica entre potenciação e multiplicação, eu ia resolver quem primeiro? Eu ia resolver a potenciação. Como é inverso, então primeiro eu vou passar a divisão. Então, nós temos aqui x ao quadrado é igual a 36 dividido por 2. Tudo é o inverso. Em equação é tudo inverso. Então, se é uma expressão numérica, primeiro eu resolvi a potência. Então, se é inverso, primeiro eu vou ter que passar a divisão. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 36 dividido por 2 vai ser 18. Pronto. Aí agora eu passo a raiz. X é igual a raiz quadrada de 18. A raiz quadrada de 18 a gente acabou de calcular na letra C. A raiz quadrada de 18 é a mesma coisa que 3 raiz de 2. Foi o que a gente acabou de fazer lá. Foi o que a gente acabou de fazer lá. Então, eu tenho aqui como resultado para esse daqui também o x é igual a 3 raiz quadrada de 2. Então, tem que tomar cuidado para não resolver errado na hora de trocar. Para um pouquinho, observe como é que a gente fez aí para poder fazer, para poder, quem não acertou, observe direitinho para não cometer o mesmo erro novamente. Então, nós temos aqui os nossos valores. Letra E. A letra E, eu tenho x nos 3 valores, tanto na hipotenusa quanto no cateto. O que eu vou fazer? Eu vou começar do cateto ou da hipotenusa. Aqui tanto faz. Não tem uma regra de onde eu vou começar, já que eu tenho letra em todos. Geralmente, a gente opta por colocar a letra antes da igualdade. Como aqui eu tenho letra nos 3 valores, então tanto faz. Eu vou ter aqui, então. Vamos armar dessa maneira. Vamos colocar primeiro que os catetos. Eu vou ter x mais 3 elevado ao quadrado mais 2x ao quadrado. Os catetos. Isso daqui é igual ao valor da hipotenusa, que é x mais 9, elevado ao quadrado. E aí eu vou resolver. Isso daqui é produto notável. Se eu não resolvo isso aqui com produto notável, eu vou errar minha conta todinha. X mais 3 elevado ao quadrado, lembra, não é x ao quadrado mais 9. O que eu tenho aqui? Quadrado da soma de 2 termos. Como é que eu resolvo isso daqui? O quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Isso daqui é produto notável? Não, aqui eu só tenho um termo só, então vai ser mais. Aqui eu tenho 2x ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. E conservo o x ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, produto notável. O que eu tenho? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai sair um pouquinho aqui, ó, mais o quadrado do segundo. Pronto. Eu vou resolver agora todas as minhas potências em números. Ao resolver as potências em números, eu vou ter as potências em números e as multiplicações também com números. 2 vezes 3, 6. Aí vai ficar 6x. 3 ao quadrado, 9. Esse aqui já está resolvido, só conservo. 4x ao quadrado. Igual a x ao quadrado mais 2 vezes 9. 9 vezes 2, 18. Mais 9 ao quadrado, 81. Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vou organizar a letra de um lado e número do outro.
Primeiro eu vou colocar os que têm expoente 2. Eu vou ter x ao quadrado mais 4x ao quadrado menos x ao quadrado. Esse aqui tá positivo, passa negativo. Agora que eu vou colocar o que não tem quadrado. Mais 6x menos 18x. No segundo membro, eu vou colocar os números. Números eu tenho esse 81 que já tá aqui, conserva. O mais 9 tá aqui positivo, passa negativo. E aí nós vamos resolver esses cálculos aí agora. X ao quadrado mais 4x ao quadrado, 5x ao quadrado. 5x ao quadrado menos x ao quadrado, 4x ao quadrado. Aí aqui eu tenho 6x menos 18x, tenho 6, devo 18, devo 12x. Isso daqui é igual a 81 menos 9, 72. O que acontece aqui? Aqui eu acredito que vocês podem ter parado a resolução, porque como é que eu vou resolver? Quem eu vou trocar de lado? Eu não posso juntar o 4x ao quadrado com 12x. O que é isso daqui? Isso daqui é o que a gente vai caracterizar como equação do segundo grau. Isso é uma equação do segundo grau, que logo a gente vai dar início a esse estudo em matemática. Então, não tem resolução? Tem. Eu vou resolver questões desse tipo agora? Não. Então, se a hora que for resolver a atividade do livro, aparecer uma questão dessa, o que eu vou fazer? Eu resolvo até onde eu consigo resolver. Até onde é que eu consigo resolver? Eu consigo resolver até aqui. Cheguei aqui, o que eu vou fazer? Paro a resolução. E eu vou escrever. É uma equação do segundo grau. Por enquanto. Por quê? Porque nós não estudamos ainda a equação do segundo grau. Então, no livro vai aparecer algumas questões desse tipo, onde vocês vão chegar na equação do segundo grau. Lembrando, isso daqui é uma equação do segundo grau? É, mas eu consigo resolver? Consigo, porque é só fazer a operação inversa. Por que essa eu não consigo resolver? Essa eu não consigo resolver porque eu tenho letras diferentes. Eu tenho uma letra elevada ao quadrado e uma letra que não tem expoente. Por isso que essa daqui eu não consigo resolver ainda. Eu vou precisar de outros estudos para conseguir resolver. Então, eu coloquei essa desse tipo aqui justamente por isso. Então, eu vou olhar e se eu identificar que a equação de segundo grau não faço nada, não. Faz até chegar onde não consegue mais resolver, que é nesse ponto. Aí chegou nesse ponto, identificou uma equação de segundo grau que não dá mais para resolver pelos estudos que nós já fizemos, para por aqui. E aí, por último, a letra F. A letra F, nós temos o x em um dos catetos. Então, eu vou começar a montar meu cálculo pelo cateto. Então, eu vou ter que x ao quadrado mais a raiz quadrada de 17, que é o outro cateto, elevado ao quadrado, é igual a raiz quadrada de 26, que é a hipotenusa, elevado ao quadrado. E aí, nós vamos fazer as resoluções. X ao quadrado mais raiz quadrada de 17 elevado ao quadrado. A gente vai utilizar a mesma regra que nós utilizamos na letra C. Corta o expoente, corta a raiz, sobrou o 17. Igual a raiz quadrada de 26 elevado ao quadrado. Corta o expoente, corta a raiz, sobrou o 26. O que sobrou aqui? Aí, novamente, isso daqui é uma equação do segundo grau onde eu vou parar a minha resolução? Não, porque eu só tenho um tipo de letra. Os outros é todo número, então eu continuo como uma equação do primeiro grau. Letra de um lado, número do outro. Quem é que eu vou trocar de lado aqui? O 17, que está positivo e passa negativo. Então, x ao quadrado é igual a 26 menos 17, 9. É a mesma coisa das outras letras aqui. Então, o meu x é igual a raiz quadrada de 9. 9, ele tem uma raiz exata. Qual é o valor da raiz quadrada de 9? 3. Então, eu tenho que o valor de x nessa última questão é igual a 3. Então, para a aula de hoje foi isso. Nosso estudo de
Teorema de Pitágoras. Até a próxima.